assim, os projetos que a gente vai desenvolver esse ano, eles vão precisar, na verdade, dessa força que a gente vai ter agora com a Nathalie, com o Felipe também, que nós convidamos para trabalhar junto com a gente aqui na implementação dos projetos. O Felipe também é voluntário lá no Candário, onde a gente está desenvolvendo projetos de liderança, é professor de biologia, e aí a gente tem projetos que a gente fica muito feliz de contar com, não só com a ajuda no sentido de vai lá, faz a aula, não, de trazer uma motivação extra. Porque quem trabalha com educação sabe, né, que hoje a educação formal ela faz até mal para as crianças e adolescentes, né, porque ela está focada muito na informação apenas, e não na formação de caráter, na formação de cidadãos, né, e isso empobrece essa experiência que é o aprendizado. Então parece que o aprendizado virou decorar coisas. E nós temos esse sonho e essa motivação de mostrar que pode ser diferente. Né? A gente pode juntar o conhecimento acadêmico e fazer com que essas pessoas se transformem em seres humanos do bem. Seres humanos ativos, seres humanos engajados, que vão, de fato, fazer alguma diferença no mundo. Então, eu sei que são metas muito ambiciosas, vamos dizer assim, mas aqui nós transformamos isso numa metodologia de trabalho. Então, assim, nós quebramos a cabeça para pensar como que nós vamos realizar esse sonho. E nós trabalhamos por isso. Tá? Nossa equipe toda é voluntária, então, assim, nós não estamos simplesmente tentando descobrir um jeito de fazer com que as pessoas ganhem mais dinheiro ou fiquem milionários ou sejam melhores que as outras. Pelo contrário, a gente gostaria que as pessoas olhassem para os outros com respeito e entendessem que, na verdade, nós estamos nos ensinando. Né? Eu ensino para você, você ensina para mim e nós dois aprendemos. Eu não tenho muito essa figura do professor como o entendedor de todas as informações e para transmitir alguma coisa, pensar que isso não só não funciona, como não é realidade. Então, nos programas que nós estamos para implementar, além da continuidade, né, do programa de liderança para o futuro, que já tem algumas informações aí nesse fórum que vocês pegaram no site, em artigos, o projeto de implementar ações e não só mudanças de comportamento, que foi o foco nesses 2 primeiros anos com esses grupos. Agora a gente vai começar a colocar em prática o projeto de ecossidadania. E aí entra também a Felipe, a Nathalie, as outras pessoas da nossa equipe que não estão aqui agora, mas que também vão estar envolvidas nesse projeto, onde todas essas aspirações que nós temos como seres humanos vão poder se transformar em ações concretas. Então, em março, a gente vai fazer um evento para apresentar esse projeto para pessoas que queiram se engajar, né? Não necessariamente precisam estar vinculados a um grupo de alunos, porque os alunos com certeza vão realizar os seus próprios projetos, mas para mostrar um pouco mais do que é esse programa que a gente pretende criar e multiplicar em outras instituições, não só aqui, e se Deus quiser também em instituições fora daqui do Brasil. Enfim, outro projeto que vai começar as inscrições agora em março é um projeto que se chama Arte pela Paz. Nós já tivemos 4 edições no passado, onde tiveram artistas do mundo inteiro que se mobilizaram e mandaram seus trabalhos. Está disponível na nossa revista as edições anteriores e nós estamos abrindo as inscrições para 5 categorias. Então é desenho, pintura, ilustração ou cartoon, foto e vídeo de 1 minuto. E o tema é a arte pela paz, porque a arte pode fazer de maneira, a arte pode contribuir, né, para essas reflexões. Então também são projetos que podem ser copiados, implementados, sugeridos, a gente orienta como vocês podem fazer, tanto o projeto Cidadania quanto o projeto pela Paz, com os seus alunos, nas suas escolas, nos seus ambientes, para que isso possa se multiplicar. Né?
Então, vai ser muito interessante. E o programa de Educação para a Paz, agora a gente vai ter, né, a presença da nossa querida aqui, mestra e doutoranda em educação, né, que está realizando um trabalho sensacional e com certeza vai nos trazer muita informação interessante, útil, que a gente pode aplicar com os nossos alunos, que a gente pode trocar com os nossos colegas. Então, nada do que é feito aqui ou do que é ensinado aqui, a gente considera que nos pertence. Nós somos apenas agentes facilitadores, às vezes, dessas informações, porque esse conteúdo ele deve ser espalhado, né, para que as pessoas realmente possam melhorar a qualidade da educação, aprofundar as reflexões e partir para ações concretas. Aqui nós não vivemos de discurso, porque a gente vive de planos e execuções e ver o resultado daquilo que a gente está implementando. Por isso que a gente tem que começar com uma ação local, né, que seja, às vezes, um grupo pequeno, que é o que nós temos acesso, mas com uma visão mais global, né, para que a gente possa ter realmente uma visibilidade ou gerar curiosidade de outras instituições para que eles prestem atenção nesses temas que são super importantes. Então, eu gostaria de dar boas-vindas ao nosso primeiro encontro do ano e nós vamos aprofundar esse conhecimento depois com o curso que a Nathalie vai oferecer e ela vai explicar um pouquinho como é que funciona. Bom, então, seja bem-vinda, por favor, vamos passar bastante. Obrigada pelo convite. Boa tarde, gente. Acho que todo mundo já me conhece pelo menos de vista, né? Eu ficar nome, gente, agora eu fiquei até constrangida. Ele foi meu aluno no sétimo ano, estava terminando a faculdade já. Estou ficando velho. Bom, é isso. Embora o título da minha fala de hoje seja esse, vocês vão ver que não necessariamente eu vou falar conceitualmente cada um desses tópicos, eles vão estar um pouco aí nas entrelinhas e eu destaco quando achar necessário e vocês também fiquem à vontade para ser um bate-papo, interromper, ou fazer colocações, até por conta do número reduzido de pessoas, acho que a maior vantagem que a gente tem é essa, de poder ter uma troca maior com vocês que estão aqui, tudo bem? Embora eu coloque um slide um pouco para me apresentar, eu vou contar um pouco da minha trajetória ao longo da minha fala, mas essencialmente eu sou professora. Não importa exatamente os títulos que eu venho conseguindo a partir do meu estudo, eu sou professora, estou na sala de aula, com meus alunos, prova, vivo disso, e acho que isso que mais me empodera para poder vir falar aqui com vocês, para compartilhar a minha experiência e não exatamente aquilo que fica sendo falado na academia. E para começar, um pouco de olhar de sociologia, eu gosto de iniciar pensando na educação e a construção do indivíduo. Quando a gente pensa na construção do indivíduo, a gente vem aí a escola na nossa mente, onde nós, professores, estamos lá trabalhando, né? Temos o nosso aluno, outros funcionários, mas a escola realmente como um ambiente físico, com suas paredes, os seus muros, né, o espaço onde as relações acontecem. Temos também o aluno, que é o sujeito, né, e esse sujeito ele tem um corpo por onde esse aprendizado vai acontecer. E que muitas vezes esse corpo que ele tem é um corpo, entre aspas, normal, que é o que nós aqui presente temos. Mas às vezes esse corpo foge um pouco dessa normalidade, né, ele tem algumas dificuldades, seja físicas, sejam emocionais, psicossociais, enfim. E a gente tem que pensar um pouco nessa questão desse corpo, desse sujeito e como ele aprende. Então, não tem como a gente pensar na construção do indivíduo sem pensarmos a escola e o próprio corpo que ele tem. E, não menos importante, esse sujeito aí que é o professor. Somos nós, professores, ou futuros professores. Pensando um pouco nisso, eu quero passar um vídeo para a gente refletir um pouco o papel do professor aí na escola.
que queria? Ai, nada. Olha, papi. Nada de papi! Virou professor! Ele tá bêbado. O que disse? Ai, nada. Sabe? Ó, soldado. Sua vez. Ó. Presente, senhor professor. E vai. 1 quilo de tomates ou 1 quilo de cebola? Não sei. Reprovada! Sua mediana. Presente, senhor professor. E vai mais. 1 ou contra ou 1 oitavo? Não sei. Reprovado! Bem, suponhamos que isso seja uma cadeia. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Não. O anúncio de um cemitério? É um pouco. Essa caveira significa perigo. Ouviu bem? Perigo. Por exemplo, tire uma caveira e uma garrafa, significa que essa garrafa contém veneno. E se vocês beberem, irmão, mais 1 minuto, vamos começar a se retorcer como lagartixa com cãibra. Assim. Depois vamos escorrer os olhos. A língua. Agora. Mostre. Vamos pro deserto. Agora, se essa cadeira estiver onde tem coisas de eletricidade, vocês colocam uma mão. Assim como primeiro, você não vai encher 1 quilo de cavalo assim, até que o corpo aparente. Se prepare, faz o último suspiro. Bravo! Bravíssimo, senhor Madruga! Bravo! Incrível! Fantástico! Veja bem, senhor Madruga. Jamais imaginei que o senhor pudesse manter a ordem e a disciplina. Vamos pode usar um pouquinho de psicologia? Psicologia. É isso. Mas não apenas sobre manter a ordem e a disciplina, como também prendeu a atenção das crianças. Quando eu tiver um tempinho, eu te ensino como é que faz. Vamos ver. E aí, gente, como que era o professor, os alunos, a relação que eles tinham na primeira etapa do vídeo? Aí você vai poder falar na segunda só. Como que era, sobre o que eu estava falando, como que era, se davam as relações ali? De medo. O que o seu Madruga ele pedia ele, como professor para os alunos, fazia sentido para eles? As perguntas que ele fazia? Nenhum, né? O que vale mais, 1 gol contra ou 8º? Sei lá, né? 1 quilo de tomate ou 1 quilo de cebola? Acho que a gente, sendo biólogo, a gente sabe qual vale mais. Acho que depende de tantas variáveis. Então, não tinha um contexto, era uma relação de medo, e o aluno não sabia, ele já reprovava. E no segundo momento, o que mudou? Como que era a relação dele com os alunos, ou o conteúdo? Teve alguma diferença, ou ele era o mesmo, o seu Madruga, na primeira parte ou no segundo? Levando em consideração que é um programa de humor, né? Na segunda parte ele é mais seu Madruga, né? Exemplifica
fica tomando choque, Isso. né? Exemplifica que a caveira, se você tomar, você vai morrer. Exatamente. Se dá exemplos, mas ainda nessa relação que eles estão lá sentadinhos ali na frente. Exatamente. A sala de aula ainda continua nessa disposição que nós chamamos de tradicional, porém ele já usa um conteúdo que faz um pouco mais sentido para aqueles alunos. Então, provavelmente já tinham visto aquela caveira em algum lugar e tinham medo ou que não entenderam o que será que uma caveira traz, né, de informação para mim. Então o conteúdo pelo menos já é um pouco mais contextualizado. Claro que temos que levar em consideração o fosse uma dúvida, né, um programa para deixar. Acho que essa parada de usar o corpo, né? Sim, fala, exatamente. começa a usar outras ferramentas para trazer uma explicação. Exatamente, ele usou o corpo, não só a fala, não só o giz, fez uma certa dramatização ali. E muitas vezes nós precisamos mudar alguns recursos, mesmo que não necessariamente mudemos o formato da sala de aula. Mas eu gosto de trazer esse vídeo para a gente perceber o quanto o aprendizado ele pode assumir diferentes formas. E o professor, independente se for uma sala de aula tradicional ou uma sala de aula ativa, que é o que nós vamos discutir hoje, o professor ele é o elemento mais importante que a escola possui ali, né? Porque ele me oferece, né, na realização do seu trabalho, as possíveis práticas, ele operaciona tudo que o aluno tem que aprender. Tem um documento, tem uma apostila, ou um livro didático, seja uma sala de aula com carteiras enfileiradas, ou um semicírculo, ou seja, um ar livre, esse cara aqui, essa pessoa aqui, que vai poder mediar essas relações. Porém, muitas vezes, né, nós nos sentimos perdidos. E eu já me senti assim. Isso me trouxe algumas reflexões que eu quero compartilhar com vocês hoje. São as seguintes. Que professor nós queremos ser? Quais são os nossos desafios no dia a dia como professor? Como mudar crenças e culturas? Como melhorar a autoestima do aluno fazendo com fé em si e nos colegas de classe? Quantas vezes o aluno me chama até a carteira e fala, professor, eu não entendi tal coisa. E eu vou lá e eu só de ler, ele fala, isso. Então, às vezes, até falta de confiança mesmo. Embora que eu esteja falando a figura o professor, não necessariamente tem que ser um professor ali na sala de aula tradicional. Qualquer pessoa que assuma um papel de educador perante um jovem, seja num canário, numa igreja, num coletivo, enfim, qualquer situação que você seja um educador, essas reflexões também podem acontecer, né? Eles são importantes. Como melhorar a minha autoestima e autoeficácia como professor? Toda vez que eu vou falar, eu falo do aprendizado significativo, como é importante o aprendizado do aluno, só que eu também não deixo de falar a questão da importância da autoestima e da autoeficácia docente, que é o que nós traduzimos para felicidade no trabalho. Porque não dá para a gente comemorar só o sextou, né, gente? Porque senão a vida fica muito chata. A gente tem que ser feliz todos os dias da semana. E a gente trabalha bastante, como bons brasileiros que somos. Então, como que eu faço, já que eu passo 40 horas da minha jornada, numa sala de aula ou preparando uma atividade para os meus alunos, como que eu aumento a minha felicidade no trabalho? Que é essa questão da autoeficácia, a questão da autoestima. Que foi um dos pontos que eu discuti, talvez o principal na minha tese de doutorado, que eu estou terminando agora, vou defender em agosto provavelmente, foi mostrar aí como que a metodologia que eu pesquiso, ela contribui também com a autoeficácia docente, não apenas para o aprendizado significativo do aluno. E, que é essa última reflexão, como contribuir para a real aprendizagem do aluno? Não só cumprir a apostila, que muitos materiais didáticos de escolas particulares, principalmente, no Rede, por exemplo, que eu já trabalhei com esse mercado, trabalho numa rede de universidade, a coordenadora, a única preocupação que ela tem comigo é termine a apostila. Não importa se esse meu aluno está aprendendo, não importa se eu estou aproveitando o meu momento com eles para desenvolver algum valor com esses alunos, desde que eu termine a apostila. Aí, como eu tenho um pouquinho de consciência ali, eu falo, beleza, como que eu vou trazer um pouco de valor para a vida do meu aluno ensinando botânica, ensinando ciclo de Krebs, ensinando, sei lá eu, qual o tema que essa apostila traz. Então, essas são reflexões que eu faço e acredito que vocês, por estarem no sábado à tarde aqui, comungam da mesma opinião e do mesmo desejo que eu.
Né? Só que isso me causou muita angústia, muito susto, muito momento de solidão. Já faz um pouco mais de 10 anos que eu sou professora e eu me sentia perdida numa ilha. Porque eu trazia essas reflexões, os meus coordenadores queriam que eu terminasse a mochila, ou a escola pública na periferia, numa zona rural, que eu já trabalhei, não tinha recursos para eu desenvolver a prática da maneira que eu achava que era o ideal. Se eu tentava conversar com colegas, às vezes eles achavam que eu queria me mostrar, que eu queria aparecer, que eu queria mostrar serviço. Aí eu me via aí sozinha numa ilha e falava, e agora? Né? Esses tubarões podiam ser esses professores, a coordenação, os pais, alguns alunos, por que não? Mais difícil de lidar, que a gente não sabe. E eu falava, como que eu vou sair dessa ilha ou como eu vou nadar com esses tubarões aí? E eu escrevi que nenhum professor deveria ser uma ilha, porque eu percebo nas escolas que eu trabalho que muitos professores se isolam. Né? Às vezes guardam o que tem de bom só para si, ou por medo de julgamentos, ou porque realmente não quer compartilhar. Que vai completamente contra o que eu penso de educação, o que a Regina já falou na abertura do encontro. Nós estamos aqui para compartilhar o que nós sabemos. Se eu descobrir algo legal que funciona comigo, por que eu vou esconder? Não, eu quero mais dividir, né? Compartilhar para que mais pessoas tenham sucesso na sala de aula, assim como eu tive. Então eu vou compartilhar as angústias também e os prazeres. Isso é muito importante porque a atividade desenvolvida com o propósito de ensinar, ela tem que ser apreciada não só pelo aluno, não só pela coordenadora que ficou feliz porque você completou a apostila, seus alunos foram bem no vestibular, né? Mas por você, que é professor, porque você participa desse momento de aprendizado. Essa é uma frase que eu gosto bastante do Biel, você destaca isso. Eu falo, poxa, eu quero ser feliz no meu trabalho, eu quero que minha aula seja divertida, para mim também, não só para o meu aluno. Como que eu faço isso? Essas reflexões, esse momento que eu me senti uma ilha, isso começou lá em 2010 e permaneceu mais forte até 2012, mais ou menos. Foi quando eu percebi que sozinha eu não ia sair de ilha alguma. Embora eu já estivesse cursando um curso de especialização no ensino de biologia, que era um programa que o Estado oferecia em parceria com algumas universidades, chamava Rede Fora. O de biologia era em parceria com a USP, eu estava fazendo esse curso e mesmo assim ainda me senti um pouco perdida, porque precisava de ferramentas, de estratégias novas ou de olhares de pessoas que eles não eram professores para me ajudar. Aí que eu fui procurar um mestrado, fiz aqui na PUC Sorocaba, e foi lá que eu dei de cara com um pouco de alterações nas metodologias de ensino que eu conheci como as metodologias ativas. E esse slide, eu nunca sei qual momento eu coloco ele, se antes de falar de metodologias ativas ou depois. Por quê? Porque existe uma briga, gente, ferrenha, quando se fala metodologias ativas, já pensa assim, então você vai falando aí na frente, a gente enrola, joga tudo pro alto, tem que romper, tem que ser contra, é uma briga ferrenha entre a abordagem tradicional de ensino com a abordagem construtivista. Qual que é a diferença entre eles? Na abordagem tradicional, o professor é o centro, o aluno está ali passivamente, só ouvindo. É mais leitura, resolução de exercícios, fala do professor. Quase não existe uma relação entre professor e aluno ou oportunidades para os alunos se relacionarem entre si. Já na abordagem construtivista, o aluno passa a ser o centro, não o professor. O professor ele assume um papel de mediador, de tutor, de orientador do aprendizado, não o único dono daquilo ali. Então existe uma relação maior, não falar, o aluno não é meu amigo, eu fico aqui, você fica lá. Não existe isso. A gente é uma relação, tem essa questão dos valores, é algo dinâmico. Então a abordagem construtivista ela tem essa ótica. Eu montei esse slide porque eu acho que vocês já perceberam, que é uma filha olhando para o pai e um pai olhando para a sua filha. Como que é esse olhar entre eles? Esse olhar é o quê? Que sentimento que vocês percebem que há nesse olhar? Carinho. Afeto, carinho, amorosidade. Não é um olhar raivoso, você está tomando lugar. E as pessoas ainda pensam que quando a gente traz uma metodologia ativa, ou fala, eu gosto da educação construtivista, você está lá, todo raivoso para a abordagem tradicional, e não é. Ou não deveria ser. Essa passagem entre essas duas abordagens tem que ter cheia de amorosidade. Porque não tem como a gente mudar a escola agora com 100%.
Até porque a gente tem que mexer com crenças e culturas que estão há muitos anos na sociedade. E preparar uma aula ativa é muito mais gostoso, mas também dá muito mais trabalho no início. Então a gente não dá conta, eu também não dou. Eu não faço todas as minhas aulas com metodologias ativas, eu ainda uso o tradicional. Ainda é importante para o meu aluno tradicional por conta dessas crenças e culturas. Então eu gosto de destacar isso, que essas metodologias, principalmente uma que eu vou trazer mais para vocês, que é sobre o curso, que eu vou oferecer em março, depois eu comento um pouco mais, é que permeia essas duas abordagens. Ela faz esse olhar amoroso, onde está tudo bem dar uma aula tradicional, onde está tudo bem ter um momento ativo e construtivista também, isso é importante. E o que são essas tais de metodologias ativas? Aí algumas pessoas têm medo, é algo novo, não é algo novo, surgiu agora, é modismo, não, o que é tudo isso? O que a BNCC tem a ver com isso? Que tem, a metodologia ativa já existia, mas com a chegada da BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela ganhou um destaque um pouco maior. Tem que começar do começo. Parece que é algo super novo e inovador, só que não, gente. O negócio começou lá com Aristóteles, se vocês terem uma ideia, 340, sei lá, anos antes de Cristo, professor de história que me localiza melhor. Então já faz algum tempo, e o Aristóteles, a forma dele de pensar, né, o seu pensamento investigativo, já era um indício de metodologia ativa. Então não é algo que surgiu agora em 2020, 2019, não. É algo que já tem um certo tempo, né? O Kant continuou um pouco isso, falando do saber científico, que é um pouco também, vai ao encontro do que até o próprio Paulo Freire dizia, e entre outros pesquisadores, que o aluno não é uma tábua rasa, ele tem lá o seu pensamento já, e o professor trabalha em cima disso, o Ausubel também falava isso, e o saber científico que o Kant aborda também um pouco essa linha de raciocínio, de usar o que o aluno já sabe e a partir daí transformar esse aprendizado. O Piaget, quando traz o construtivismo, e o Vygotsky, quando fala lá da questão socio-interacionismo, que está indo super também ao encontro agora, que a BNCC também traz, sobre as competências socioemocionais. Se a gente quebrar a palavra no meio, sociais e emocionais. Então, não é algo novo, é algo que já existia, porém está ganhando um olhar um pouco mais atento, até por conta do que a Regina também falou na abertura, que o aprendizado tradicional é chato e acaba até prejudicando o aluno, porque não traz um certo engajamento, não faz sentido para ele, ainda mais com as tecnologias que nós temos hoje. Outra coisa que eu também já quero desmistificar é que todo mundo pensa que metodologia ativa tem que ter tecnologia, tem que ter o melhor iPhone, o melhor computador, a melhor sala de informática. Não, não é isso. Pode ter o auxílio de tecnologia? Pode, ainda é. Mas se você não tiver nada de aparelho eletrônico, ainda assim dá para fazer metodologia ativa. E eu provo isso para vocês daqui a pouquinho. As metodologias ativas, elas são embasadas, além desses pensadores que eu trouxe para vocês agora, na questão da teoria significativa do David Ausubel, que é um pouco complexa, mas ela faz todo sentido. Que é justamente essa questão de pegar o que o aluno já sabe, né, uma motivação, evocar os conhecimentos prévios do aluno, então você vai provocar o aluno com alguma coisa. Tem uma aula que eu gosto de dar sobre o método científico, que eu chego com uma caixa bem grande na sala de aula. Eu chego como se nada tivesse acontecido lá com a caixa de papelão mesmo, não embrulho, não deixo ela muito nada, coloco ela ali e começo a dar aula e espero o aluno falar: nossa, professora, mas o que é essa caixa? Eles ficam curiosos, porque eu não entro todo dia com uma caixa na sala de aula. Então é algo que intriga eles. Então, a partir de algo, ou um objeto, ou uma pergunta, uma imagem, sei lá, ou algo que até que o aluno trouxe, então você parte de uma motivação. Isso vai evocar conhecimentos prévios do aluno, né? E, a partir de desafios, esse conhecimento prévio do aluno ele vai sendo expandido e transformado num saber científico, tá? Ou incorporando novos conhecimentos para aquilo que o aluno já sabia. Então, quando você vai aprender matemática, por exemplo, você não começa com algo super complexo, você começa ali conhecendo os números, soma, subtração, depois que o professor de matemática vai, vamos dizer, piorando o nível da coisa, senão não tem entendido nada. Então você usar esse saber do aluno prévio e ampliando esse saber. E as metodologias ativas, elas estão ancoradas na teoria da aprendizagem significativa do David Ausubel.
E uma forma de resumir as metodologias ativas é que elas são processos vivos, criativos, e proporcionam aprendizagem através da análise, estudos, pesquisas, decisões individuais e coletivas, com o objetivo de entender e encontrar soluções para determinado problema, valorizando os conhecimentos e experiências prévias dos alunos, tornando assim uma ponte entre a educação, cultura, sociedade, política e escola. Por isso que ela faz mais sentido hoje. Porque não existe um portal, gente, a escola não é Nárnia, onde você chega, passa no portão, o que você aprende, o mundo que tem lá, só é lá. E a hora que você sai, não tem nada a ver com aquilo. Ou não deveria ser Nárnia, né? Devia ter, ser algo contínuo. Às vezes a gente encontra quem já é professor ou aluno fora da escola, e o aluno é professor com uma cara, é como se você fosse um ET. Nossa, professor, você aqui, tipo num restaurante? Nossa, né? Como assim, gente? Eu como também, tenho vida, né? Uma vez eu encontrei um aluno lá do Ápice, na Decathlon. Quer dizer, eu não encontrei ninguém, ele me viu, porque ele não me cumprimentou. Aí ele chegou na escola e falou assim: professor, eu acho que eu te vi na Decathlon, não era você mesmo? Eu falei: era. Eu falei: então, eu vi você lá, não sei o que. Eu falei: por que você não me cumprimentou? Ah, você estava sem uniforme, eu fiquei em dúvida. Tipo, a ponto de não reconhecer se eu não tô com a roupa da escola, né? Ou ver a gente num espaço como se a gente dormisse no armário da escola, ligasse um botão, enfim. Então, por que tem essa diferença? O aluno não vê nenhum professor como um ser humano normal, que vai no banheiro, que come, que viaja, de férias, enfim. Então, falta um pouco isso. Isso é só um exemplo para mostrar o quanto a escola precisa não ser uma ponte, não ter nem necessidade de uma ponte, né? Ser direto a questão do que a gente vive na sociedade, na cultura, na nossa casa, ser uma continuidade desses espaços. E as metodologias ativas, elas tentam aproximar esses mundos que parecem tão distantes, parecem realmente mundos diferentes e não são. Existem várias modalidades de metodologias ativas. Nesse mapa mental, olha, eu para falar a verdade, eu nem gosto muito dele. Eu vou criar ainda um meu, esse aqui não é. Mas é o melhor que tem por enquanto. Do lado esquerdo, ele está falando um pouco de como que as metodologias ativas trabalham, que eu expliquei já no slide falando do David Oswald. E aqui são alguns exemplos de metodologias ativas, não são as únicas, mas são alguns exemplos. Então, aprendizagem por projetos, implementação de pesquisa, seminários, de caso, simulados ou simulações, atividades EAD. Gente, Telecurso 2000, lá atrás já era uma forma de metodologia ativa de ensino EAD. Hoje a gente não fala mais tanto isso, fala mais do ensino híbrido, que é mesclar uma aprendizagem híbrida, né, um pouco online, um pouco offline, um pouco em casa, um pouco na sala de aula. Mapas conceituais ou mapas mentais. Aí também está faltando ali o PBL, que é a problematização, que isso é muito usado na questão mais de medicina ou turmas menores, porque um professor ele cuida de 10 alunos, traz um problema, então a gente sabe que na escola brasileira a gente tem 35 no mínimo ali, né? Com sorte, 30 alunos na sala, então não é tão possível assim a problematização, salvo algumas exceções. E o que eu vou compartilhar um pouco mais com vocês hoje, que é a ABE, que é a sigla para aprendizagem baseada em equipes, que é a metodologia assim, que é a menina dos meus olhos, que eu aprendi no mestrado com uma disciplina lá, gostei, me identifiquei com ela, porque de todas que eu conheci, eu percebi que era mais fácil de eu aplicar dentro da realidade de escola que eu trabalhava. De escola pública, rural, sem material, só eu na sala de aula, para turmas até de 50, 52 alunos no noturno, porque era a única escola da região, então não tinha simulcado. Essa palavra não existia, tinha que caber. Se o professor faltava, a gente juntava no pátio e dava aula para duas salas ao mesmo tempo. Então, como que eu vou fazer uma aula ativa, interessante, com 50 que estavam lá na sala de aula? Ou que tenham recursos baratos disponíveis para eu poder usar. Então, por isso que eu brinco aí que ela é a menina dos meus olhos, que foi o motivo da minha pesquisa de mestrado, continuei agora no doutorado e vou compartilhar um pouco com vocês. E também é legal, já adianto, que quando você usa a ABE, você não precisa usar só a ABE. Dentro das etapas, ela permite que você case com outras metodologias ativas
alternativas de aprendizagem também. Ou também o ensino tradicional. Ela tem um momento de abordagem tradicional. Aquele olhar de amorosidade, ela traz isso. Então é uma forma de você que nunca saiu do tradicional e está morrendo de medo de experimentar coisa nova, de começar de uma forma extremamente inovadora e ao mesmo tempo devagar, com um pezinho naquilo que é inovador. Então, vamos entender um pouco mais o que ela traz tudo isso. A ABE, ela possui 4 pilares fundamentais. Equipes heterogêneas, então os alunos vão trabalhar em equipe. Não pode ser todo mundo com o mesmo nível de aprendizado, com o mesmo perfil de aluno. Senão, uma equipe vai super se destacar e outra vai ficar lá embaixo, e aquela questão da autoeficácia, discente, vai ficar meio complicada. Né? Um grupo talvez fique com a autoestima lá em cima, mas o outro não. Então é importante para que o aprendizado colaborativo aconteça, que essas equipes elas sejam formadas de forma heterogênea. E sempre de número 5 ou 7 integrantes, para que tenha um desempate ali, se for o caso. Né? Esses números são importantes. Os alunos são responsáveis pela sua pré-aprendizagem, pelo trabalho em equipe, então é o momento que ele vai estudar sozinho para contribuir com o desenvolvimento da equipe dele. As atribuições da equipe devem promover o desenvolvimento do aprendizado da equipe. Não é assim, eu vou pesquisar para eu desenvolver. Eu não penso mais em mim, eu penso em mim e nos meus colegas também, que é a tal aprendizagem colaborativa, que é o que tanto o nosso mundo precisa hoje. De colaborarmos uns com os outros. Acho que tudo na sociedade hoje está buscando isso. Até condomínios de prédio estão fazendo coworking, né, de espaços para você trabalhar. Nossa, eu vou trabalhar, sair de um apartamento e vou lá com o vizinho que eu nem conheço. Pois é, gente, você não conhece o vizinho. Então está precisando um pouco mais dessa colaboração. E algo muito legal também é o feedback frequente e imediato. Eu falo que isso, gente, é assim, um ponto alto do professor. Porque você não precisa levar uma prova para corrigir para sua casa, olha que maravilha. Você não vai comprar aquela camiseta pela internet que não fez, escrito assim, eu não corrigi as provas ainda, você já viu aquele meme? Tem hora que, olha, costa a mão para comprar aquela camiseta, né? Mas um ano de ser demitido por medo de ser demitido por justa causa me impede de comprar, porque tem hora que você vai para o intervalo, você tem uma aula, para a terceira aula, uma turma, um intervalo, a quarta aula na mesma turma, e foi prova. Aí você sai 15 minutos de intervalo, você volta, ou uma pergunta, já corrigiu? Aí você faz aquela cara de pensamento, não é nem comunicação não violenta, é pensamento não violento, porque a vontade é, né, meu amigo, 15 minutos, deixa bem. Então não tem esse problema, porque o feedback é na hora, você não vai levar nada para prejudicar. Então isso para o professor, se vocês precisam de maior motivação do que essa é ótima. E para o aluno é muito importante, porque às vezes ele fica em dúvida entre uma alternativa e outra, falar, eu estou em dúvida entre A e B, eu vou colocar até o professor levar para casa, corrigir, dar o feedback, se é que ele vai ter tempo de dar o feedback na sala de aula, não vai ser individualizado para cada aluno, provavelmente. O aluno nem lembra mais porque ele estava em dúvida entre A e B. E como ele não lembra por que ele estava em dúvida, ele perdeu uma oportunidade de aprendizado. Bom, a ABE, ela é dividida dentro desses 4 pilares principais, ela tem algumas etapas. Então, ela tem um momento de preparação, um momento de garantia do preparo e um momento de aplicação de conceitos, que eu não gosto muito, na verdade, de falar dessa maneira. Eu coloquei aqui porque é o autor que escreveu o método, mas eu chamo esse momento de desafio. Eu acho que vocês vão entender daqui a pouco por quê. Vou explicar um pouquinho como é cada uma dessas etapas. No momento de preparação, o aluno ele vai fazer um momento pré-classe. Ele vai estudar em casa. A não ser que seja a primeira vez que você esteja aplicando o método, daí é legal usar o momento da sala de aula para isso. Então é um estudo individual, que começa a leitura de uma entrevista, assistir uma conferência, assistir um filme, sei lá, assistir uma videoaula que o próprio professor gravou, que seria a sala de aula invertida. Então o aluno está se preparando. Ler um capítulo do livro, do próprio material destinado que a escola trabalha. E esse momento é importante porque ele desenvolve a autonomia do aluno, o senso de responsabilidade que ele precisa aprender para poder contribuir com a sua equipe. Isso aumenta também o seu comprometimento na sala de aula. O Flip de Classroom, que é uma dessas etapas do ensino híbrido, que é a sala de aula invertida. Então, o professor ele pode ele mesmo gravar um vídeo, ou indicar um vídeo, o aluno vai estudar em casa e vai vir para a sala de aula sabendo já.
A segunda etapa é a garantia do preparo, que tem um momento individual, onde o aluno vai responder alguns testes, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Tem um momento na equipe, tem um momento de apelação, onde você dá voz ao seu aluno, ele vai poder dizer se ele realmente concorda com aquele gabarito que você fez ou não, se ele continuou com alguma dúvida, ou se ele leu alguma informação, achou alguma informação que é ao contrário do que você falou e ele quer expor isso, que é importante. Porque às vezes a gente fala, nossa, o nosso aluno não é autônomo, o nosso aluno não tem voz, mas você dá voz para ele, ou você fala assim, você faz uma pergunta e já vai respondendo. Gente, que cidade a gente está? É só lugar, você vai, sabe assim, você já vai dando a resposta, não dá chance para o aluno. É importante dar esse tempo para ele ouvir também. Falar, né? Aqui, depois, que o último momento, que daí vem o feedback do professor, só nesse momento que o seu ego entra na sala de aula. Eu sei que é difícil deixar o ego em casa, ou diminuir um pouquinho o ego para o ego do aluno também entrar na sala de aula. Mas era bem pouquinho, 10, 15 minutos de aula expositiva, depois de todas essas etapas, se o aluno está com alguma dúvida, aí sim o professor complementa o aprendizado dele. Então, o professor ele assume o tempo todo o papel de tutor, de mentor, e apenas no final que ele vai expor alguma coisa. Isso é importante. E como que funciona essas etapas? Os testes, eles são perguntas de alternativa que, de acordo com a faixa etária em que você trabalha, vai trabalhar, pode mudar a quantidade de alternativas. Então, como eu sou professor de ensino médio, eu sempre penso aqui em 5 alternativas. A princípio, parece um gabarito tradicional, onde o aluno vai ler uma questão e vai marcar um X lá onde a resposta está correta. Só que ele é um pouco diferente. Nesse gabarito, os alunos eles vão apostar pontos. E essa quantidade de pontos varia de acordo com a quantidade de alternativas que ele tem. Então, por exemplo, aqui eu tenho 5 alternativas, do A até o E, então 5 pontos. Se fosse alunos menores, se fosse A, B, C, cada questão valeriam 3 pontos. E o aluno ele tem a chance de dividir essa pontuação, desde que não seja um quebrado, né, com vírgula, então 2,5, 2,5, por exemplo. Então, se ele tem certeza que a resposta correta é a letra A, ele pode pôr os 5 pontos na letra A. Se ele está em dúvida entre duas, olha, ele pode pôr 3 e 2, por exemplo. Se ele está mais em dúvida ainda, ele pode colocar 2, 2 e 1. Se ele não estudou, não participou nada, eu posso chutar por 1? Pode. Pode chutar por 2. Aqui é legal que ninguém tira zero, os alunos adoram isso. Porque se o aluno que estuda, ele não vai fazer isso. Dificilmente ele vai chutar 5 pontos numa alternativa que ele está em dúvida, que ele não tem a certeza. E aquele aluno que, quando você quer trazer algo inovador, fica, ai, que saco, esse professor, sempre tem, né? Ele pode chutar tudo. Ele pode fazer isso no gabarito inteiro. Ah, ele não vai zerar? Não vai, mas ele vai fazer a pontuação mínima. Aí ele vai ficar, nossa, né? Todos os meus alunos, meus amigos zeram 15 pontos, eu fiz 4. Aí na próxima vez, talvez ele se dedique um pouquinho mais. Então é uma forma de você motivar o aluno também. E como vocês perceberam, como tem um ensino, a parte individual, tem um pouco do tradicional também. E a própria questão de trabalhar com gabaritos é interessante por conta desse tradicional. Não adianta a gente querer ser 100% inovador, né? Reinventar a roda. Não é necessário. Até porque os vestibulares, concursos públicos, que a gente também quer criar valores dos nossos alunos, desenvolver valores dos nossos alunos, mas também queremos prepará-los para o mundo aí fora, né? Para o mercado de trabalho. E tudo é avaliado dessa maneira. Só que esse é um gabarito um pouco diferente, inovador. Então, isso cria uma relação mais interessante com o aprendizado do aluno, ele consegue se desenvolver melhor. Por enquanto, nessa etapa individual, os alunos preenchem só essa etapa, essas 3 aqui ficam em branco. Repare que em cada linha tem 5 pontos, nenhuma ultrapassou 5 ou ficou inferior a 5. Então, isso que é importante. Então, se você somar 2 mais 2 deu 5, 2 mais 2 mais 1 deu 5, e ele de baixo também. Aí vem o momento em equipe, que o professor já formou previamente as equipes, e os alunos vão receber um gabarito parecido com uma raspadinha. Eu uso folha sulfite, adesivinho da Calunga, ou, não tem adesivinho da Calunga, pode usar aquela fita isolante preta, ou prata, qualquer fita que não seja transparente, dá para usar também. E é como se fosse uma raspadinha, como se fosse um jogo. Os alunos, na equipe deles, eles vão ter que discutir
e decidir qual adesivinho eles vão tirar, qual alternativa que está correta. Então, aí que acontece o aprendizado colaborativo. E o desenvolvimento também de ouvir o ou de poder falar. Às vezes o aluno tem vergonha, né? Então, ali ele consegue desenvolver essas competências e habilidades também. Então, vamos fazer de conta que aqui, nesse modelo, a equipe decidiu que a alternativa correta era a letra A. A 1 era A. Eles vão tirar o adesivinho. Aí eles encontraram uma carinha feliz. Isso significa que eles acertaram. Se eles acertaram, aí eles vão ganhar uma pontuação, que nesse caso é a máxima, que é 5 pontos. Essa pontuação ela é de acordo com a quantidade de adesivos que são retirados. Então, quanto mais adesivos eles tiram, menos pontos eles fazem. Por quê? Porque se eles erram, ó, vamos pensar aqui no 2, eles tiraram mais de novo, acharam um círculo em branco, está errado. Eles passam para a questão 3? Não. Ninguém passa para a próxima questão enquanto não acertar. Então eles vão ter que reler a questão, vão ter que reler as alternativas, vão brigar com o amigo que falou: vocês tinham falado que era A, agora que passou a gente perdeu o ponto, o que a gente vai fazer? Dá umas briguinhas, umas tretinhas assim, mas é uma tretinha saudável, né, pelo aprendizado. Aí eles vão ter que discutir de novo o conhecimento e isso vai sanando as dúvidas. Isso que é o feedback imediato. O aluno vai terminar essa atividade, ele já vai saber o gabarito inteiro. Você não precisa corrigir, não, já está corrigido. Eles, inclusive, já tiraram dúvidas, porque o aluno falou assim: eu falei que era B, mas por que você falou que era B? Por causa disso, disso, disso. Então, o aprendizado está acontecendo ali também, na linguagem deles, nos ânimos deles ali, mas acontece. Então, aqui, ó, tiraram 2 adesivos. Então, na primeira, tirou um adesivo 5 pontos, aqui tiraram 2 adesivos 4 pontos, na terceira questão, 3 adesivos 3 pontos, na quarta questão, tiraram os 4 adesivos, 2 pontos. Aqui não cabia no telão uma quinta questão, por isso que eu não coloquei, mas se eles tivessem que tirar todos os adesivos para achar a carinha feliz, valeria 1 ponto. Então, o ponto da equipe está relacionado com a quantidade de adesivos que ele tira. Eu sei que é meio confuso no começo, inclusive o curso que eu vou oferecer é de formação nessa metodologia, e aí vocês não vão só ver teoria, vocês vão vivenciar isso, vão fazer uma prática que eu chamo de dupla conceitualização. Vocês vão vivenciar o método, se aprofundando no próprio método. Aí, além de aprender que tem como fazer isso, dar nota para o aluno, como que monta uma aula dessa maneira, tem todos outros trâmites aí por trás, né, que não dá tempo de eu falar hoje. Nesse curso eu ensino e também vão ter 2 mentorias aí para quem se matricular, que daí é particular. Eu com você, quero dar uma aula de tal assunto nisso, eu te marco um horário, você traz o material, eu te ensino como monta, como que aplica, daí você vai lá, aplica, depois treina o feedback, se deu certo, se não deu certo, então o curso ajuda vocês a se apropriarem disso e conseguirem usar na sala de aula de vocês para quem está na sala de aula. Ou, não estou na sala de aula, mas eu sou voluntário num grupo de igreja, eu quero discutir um texto, posso usar isso? Pode, porque é um motivador a mais para o jovem ler, se interessar. É só para adolescente? Adulto não? Adulto também. Aliás, essa metodologia ela surgiu no ensino superior e eu fiz algumas adaptações para a educação básica. Um pouco diferente do que está no artigo mesmo nos textos. Entenderam a sua pontuação? Então, acho que é a parte mais difícil. Aí, como que fica o gabarito? Olha só, aqui é o mesmo gabarito que eu tinha colocado anteriormente, aqui as alternativas corretas, que se vocês lembrarem aqui, ó, A, B, C, D, né, que eram as corretas, aqui A, B, C, D, aqui é o número de pontos individual, é o número que o aluno apostou. Na 1 ele apostou 5, ele põe 5. Aqui na 2 a alternativa correta era a letra B, só que ele não colocou nada na letra B, então é 0. Então, o ponto individual vai estar relacionado com o que ele buscou, não com a equipe. A equipe é aqui, ó. É de acordo com a quantidade de adesivos que foram retirados. E algo muito interessante é isso aqui, ó. Que o individual é 8 e na equipe é 14. Isso foi comprovado pelo Michael, centro autor do método, que em 98% dos casos, o desempenho da equipe é superior ao desempenho do melhor membro da equipe. Isso é muito importante, porque isso comprova o aprendizado colaborativo. E se um aluno ele sabe compartilhar o aprendizado, ele sabe se comportar, ouvir e falar dentro de uma equipe de trabalho na sala de aula, ele vai saber ter essa mesma postura fora do ambiente de sala de aula.
a respeitar, a falar, a ouvir, a não ter preconceitos. Quando a gente monta equipe, desfaz as panelinhas. Mas é o momento que dá briga esse, aí o professor tem que explicar o porquê e tal, né? Então, é legal porque a escola, você está ali trabalhando no conteúdo da sua disciplina, no meu caso, biologia. Eu ajudo a fazer com que o aprendizado seja mais significativo para o aluno. De quebra, de grátis ali, ainda desenvolvo as competências e habilidades socioemocionais que eles precisam para viver fora da escola. Eu não tinha percebido isso até fazer um doutorado, onde eu dei um curso de formação para professores da rede pública dessa metodologia. E elas, porque só mulheres fizeram o curso, é um dado interessante que eu trago. Elas aplicaram isso com seus alunos durante um ano e trouxeram devolutivas. E a maior devolutiva delas, e dos alunos dessas professoras, foi que eles não eram amigos no começo, ficaram amigos depois, a sair junto, a respeitar as diferenças. Então eu também contribuo para isso, porque foi um ganho, assim, veio de brinde, assim, foi muito bom ter esse dado, esse resultado. E só para vocês terem uma ideia, se aqui fosse uma equipe, né, coube 4 aqui, como eram 4 gabaritos, então por isso que eu consigo 4, mas olha só, a equipe é igual, mesma pontuação, mesma alternativa, porque eles preencheram essa parte do gabarito na equipe. O que muda é individual, ó. Esse aqui fez 8, esse aqui fez 13 pontos individual, esse aqui fez 7, esse aqui que foi aquele lá que não essa cenário, seu chuta, 4. Mas aprendeu alguma coisa depois com os alunos, com os colegas. E a última etapa, que é o que eu chamo de desafio, onde o professor ele pode realmente desafiar os seus alunos. Quando eu trabalho essa estratégia no ensino médio, no terceiro ano, por exemplo, às vezes eu trago questões de Enem, de FUVEST, questões difíceis de biologia, que tem que ser, essa etapa do desafio tem que ser mais difícil que as questões anteriores. Senão, não faz sentido nem ter esse nome, né? Então, nesse caso, vamos lá, trouxe uma questão do Enem. Tem que ser um teste de múltipla escolha, ou esse verdadeiro ou falso, enfim, ou um caso, uma problematização, só que tem que ser igual para todas as equipes. E eles vão relatar isso simultaneamente. Então, eles vão dar 5 minutos para eles responderem, cada etapa tem um tempo, e eles vão ter que ir lá erguer uma plaquinha com a letra da alternativa que eles acham correta. O professor abre para debate, né? Olha, por que a sua equipe colocou A, por que vocês colocaram a B, defenda a sua ideia, e depois o professor conta e vem com aquele feedback comentando. Também, quem se interessar em fazer o curso, eles vão vivenciar isso mais legal na prática do que só ouvir ou falar, com certeza. Eles entendem melhor. E além disso, uma questão, eu também trago às vezes forma de pedir para o aluno criar algo. No início desse ano mesmo, as escolas que eu trabalho estão amarrando ali os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, na Agenda 2030. Aí eu preparei uma mini exposição sobre o tema, levei um texto para eles verem, criei algumas questões sobre sustentabilidade, sobre a ONU, enfim. Eles fizeram na forma da ABE e no momento do desafio eu pedi para cada equipe propor 5 ações que a escola poderia adotar para desenvolver os ODS, para ajudar a contribuir com os ODS. Aí eles apontaram 5 propostas viáveis, não adianta ser uma coisa linda, né? Vamos colocar energia solar na escola. Não vai, coisas palpáveis. Aí eles discutiram e surgiram propostas muito interessantes de problemas da comunidade onde a escola está inserida, que eu nem sabia que existiam. Isso numa escola lá de Biúna. A comunidade onde eles estão, embora seja uma escola particular, as pessoas carentes não têm acesso à água. E todo mundo que vai ajudar essas pessoas dá alimento e roupa, ninguém tem onde dar água. Então eles estão querendo propor uma maneira de arrecadar água, de levar água, de construir um poço. O engajamento desses alunos e foi legal porque nessa sala deram 6 equipes, e as 6 equipes trouxeram essa mesma proposta, entre outras. Foi bom, já que essa todo mundo não se vamos para uma massa trabalhar essa. Então é um momento que também você dá mais autonomia para o aluno e usa essa última etapa para esse momento. A ABE, eu brinco, né, que ela traz alguns presentes para nós. Quais são esses presentes que ela traz? Né? Primeiro que ela tem uma variação diferentona, daqui a pouco eu já vou chegar a falar disso. Mas ela também permite 3 ou mais oportunidades de aprendizagem do aluno. Por quê? Tem o desempenho individual, tem o resultado do trabalho da equipe e depois tem essa avaliação entre os pares, que é uma avaliação formativa e qualitativa. O
que isso tudo está indo ao encontro da BNCC tem trazido para nós, essas mudanças de educação. Aqui eu não posso falar assim, você gosta da BNCC? Eu acho que não é esse o caso. Todas as escolas que eu trabalho estão sendo implementadas. Claro que eu tenho os meus pontos, as minhas críticas. Mas o documento está aí. Eu tenho que trabalhar com os meus alunos. Então, de que forma? Qual é a melhor forma de trabalhar a BNCC com os meus alunos? Qual a melhor forma de eu trazer competências de habilidades socioemocionais? Qual a melhor forma de trazer uma avaliação formativa e qualitativa para os meus alunos? E a AB tem todas essas etapas, esses detalhes que podem contribuir com isso. Essa questão do TBL está aí porque o nome original da metodologia é Team-Based Learning, que a gente em português fala ABE, e essa imagem não foi que veio, isso para TBL não ABE, tudo bem? Isso vai, lembra um pouco essa pirâmide aqui, ó. Todo mundo que estuda, alguma vez estuda educação na vida um pouquinho, já estudou a pirâmide da aprendizagem do Glass. Fala, o que ele fala? Ó, 10% a gente aprende lendo, 20% escrevendo, 30% observando, 50% vendo e ouvindo, 70% discutindo, 80% praticando e 95% ensinando. Esses 3 primeiros aqui, ó, ler, escrever e observar, está relacionado ao método passivo. Tanto que vocês estão aqui me ouvindo. Ah, entendi, BE, legal. Aí vocês voltam aqui em março e vão fazer a prática. Nossa, agora eu entendi, BE. Aí vocês vão fazer a mentoria comigo e vão colocar na sala de aula. Nossa, agora eu sei tudo, porque você está aplicando na sala de aula, você estava 95%. Se você der várias formações do jeito que anda, já vai extrapolar o 100 ali, né? Isso é real, todo mundo é assim, eu sou assim. A gente só lê um negócio a ler é legal, mas de outras maneiras. O nosso aluno, ainda hoje, né, esses alunos com essa tecnologia, esse mundo digital que nasce, toda a informação que eles têm, só ler e ouvir não é mais o suficiente. Então, a AB ela contribui para o desenvolvimento praticamente integral aqui da pirâmide, porque tem um momento de leitura, tem um momento de escrita, tem um momento de discutir, de ouvir, de observar, de praticar, que é o momento do desafio, de ensinar na equipe o seu amigo que não entendeu aquela questão que você fala sobre o não que você viu, então permite o desenvolvimento de toda essa pirâmide. A avaliação formativa, aqui é uma folha, geralmente, que eu uso, sulfite, eu cortei ela em 3 pedaços, porque eu não caberia no slide. Tem a etapa do eu, onde o aluno ele vai olhar para si mesmo. Olha como isso é importante, esse exercício, fazer uma reflexão sobre ele mesmo. Como que foi o desempenho dele em algumas atividades, em cada uma das etapas. Gente, eu tenho 33 anos, se eu com 10, olha, juntando 10, aprendesse a olhar para mim, muitos problemas que eu tenho hoje, que eu não vou nem dizer problemas, situações que eu vivo que de certa forma me entristecem, por conta da maneira como as pessoas falam, se eu tivesse feito esse exercício de olhar para o eu não sofreria tanto. Porque a gente fala, ele está para isso é para mim. Mas sabe os mimimi que a gente fala? Eles são muito mimimi, é falta de olhar para si. Porque se você não olha para si, você não vai saber olhar para o outro, para o nós, que também é importante. Então essa avaliação que a B traz também tem o momento do nós, da equipe. Como que foi a equipe? Todos se desenvolveram, porque não adianta só eu me desenvolver e o meu amigo da mesma equipe que eu ficar lá embaixo. Vamos junto, vamos tudo num lugar só. Aquela coisa, vamos compartilhar, vamos crescer junto. O mundo já é competitivo demais, a gente não precisa reforçar isso na sala de aula. E além disso, também tem umas linhas em branco, né, onde o aluno ele pode escrever algumas coisas e a sua opinião sobre o trabalho realizado, alguma crítica, ou algo que aconteceu que não foi legal na equipe dele. Nessa folha, ele põe o nome. Aí o professor vai para casa, observa, né, vê. Esse é o único trabalho que o professor tem, né, que não é exatamente corrigir, mas olhar para isso também com uma certa velocidade. E na aula seguinte ele pode usar o que os alunos escreveram aqui para fazer algumas pontuações. Claro que daí sem falar o nome do aluno, não fica chato. Mas olha, um aluno falou lá que na equipe dele aconteceu a situação, gente, não vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ou olha, apesar de todas as etapas, teve 2 ou 3 alunos que ainda não entenderam o conceito de fotossíntese. Então, nos 10 primeiros minutos da nossa aula hoje, eu vou explicar o conceito de uma outra maneira. Então, o professor não deixa o aprendizado ficar acumulando, né? O aluno aprendeu e vai acumulando, na hora que vem ele não sabe um monte de coisa, ele já tem um momento de resgatar o que o aluno ficou com dúvida. E isso, gente, é para qualquer texto. A gente vai discutir aqui no coletivo um texto sobre educação da paz, comunicação não violenta. A gente pode usar essa estratégia para favorecer a discussão, isso em qualquer ambiente, não é só na sala de aula.
Qualquer ambiente onde tenham pessoas aprendendo juntas de forma, preferencialmente, que queiram aprender de forma colaborativa, a gente pode usar isso. Uma outra maneira de fazer uma avaliação formativa é através de perguntas em que o professor desenvolve junto com os alunos. Isso aqui eu indico mais para crianças pequenas, infantil, fundamental 1, que talvez às vezes na tabela se sintam um pouco perdidas, né? Então, mas o professor cria as perguntas com os alunos. Você acha que sua nota foi justa? O que você acha que você fez de melhor? O que você acha que seu colega fez de melhor? O que você acha que você e sua equipe poderiam ter feito melhor? Qual parte da atividade você achou mais difícil? Né? Você entende qual competência e habilidade ele está precisando trabalhar mais. Qual foi a coisa mais importante que você aprendeu nessa tarefa? Então, também são perguntas norteadoras. Isso é muito importante. Quando eu trago ali a avaliação, até no título da apresentação, por quê? Não adianta eu trazer para a minha aula uma metodologia ativa e a avaliação ser tradicional. A avaliação tem que conversar com a estratégia que você usa na sala de aula. Se você vai montar uma sequência didática toda em gamificação, simulação, game, jogos, você vai aplicar uma prova escrita só? Não, a avaliação tem que ser gamificação também. As coisas têm que conversar. A estratégia utilizada e a forma como você vai avaliar o seu aluno, senão isso é injusto. Né? Então isso é importante, além de que essas avaliações formativas vão além daquilo da quantitativa, só nota, média, aluno, número, não. Então você está vendo o potencial dele de reflexão, de melhorar, de valorizar, de entender qual é a importância daquela tarefa ou daquele aprendizado. E quando isso se tornar mais comum, o aluno não vai querer fazer assim, vale nota? Não, ele vai fazer pelo próprio aprendizado. Isso falta esse engajamento. Os pequenininhos geralmente têm, né? Não sei se alguém aqui já trabalhou com criança pequena, eles têm esse engajamento. Aí vai ficando adolescente, eu não sei o que vai acontecendo com a molecada, vai tudo se perdendo, aí é só se vai nota que ele faz alguma coisa, fica tudo muito chato. Claro que tem questão hormonal, neurocientífica, aí que seria tema para outra palestra, mas por que tem que ser tão chato? Como que a gente faz para não ser isso, né? Como que a gente faz com que seja mais estimulante para ele? Gente, adolescente quer se expressar, quer ter voz, quer impor a opinião dele, quer ter escolhas. Isso permite que eles se coloquem também. E claro que não dá para ficar só falando aqui, falando, nossa, a Nathalie aqui falou, teoria é tudo lindo, mas e na prática esse negócio do vídeo que funciona? Então eu trouxe aqui alguns resultados que eu obtive para provar para vocês que funciona. Não é só achismo não, tá? A gente faz, sei lá, uns 5, não, em 2020, já quase 10 anos que eu uso essa metodologia. Então eu trouxe alguns resultados que eu obtive aqui. Dados da minha pesquisa de doutorado, que ainda não está publicado, mas está quase no forno, que a ABE, ela permite e promove a comunicação, a resiliência, a empatia, a responsabilidade e a colaboração, o aprendizado colaborativo entre os alunos. Né? Com isso, também contribui com o desenvolvimento das competências e habilidades emocionais, que eu já falei um pouco sobre isso. Porque tem um momento lá de lidar consigo mesmo, que ele vai desenvolver autopercepção, autoestima, resiliência, lidar com o outro, comunicação, relacionamentos, respeitar as diferenças, lidar com desafios, criando estratégias, escolhas socialmente responsáveis. Então isso é importante, não só para o aprendizado da biologia ali, mas para aquele momento fora da sala de aula também, aprendizado de vida, valores. Contribui com a autoeficácia docente e discente. A melhor forma de definirmos a autoeficácia é segundo Bandura. Você vê que já está no conceito antigo. É o conjunto de crenças pessoais sobre a própria capacidade de executar ações para atingir determinadas realizações. E o professor, quando ele está motivado, ele chega e fala, nossa, eu preparei uma aula super legal, que já tiver. Ele passa, ele transborda isso para os seus alunos. Aí o aluno ele também vai se engajar, vai aumentar a autoeficácia dele. E eu vendo o meu aluno com engajamento, eu também vou ficar mais engajado ainda. Então é um ciclo vicioso do bem, né? Uma retroalimentação ali. Então isso contribui com o aumento da autoeficácia docente e discente. Por quê? O professor e o aluno, quando está dentro dessa metodologia, eles nem viram a hora passar. Às vezes falam, gente, vamos 5 minutos, a aula vai acabar. Mas já, professor, nossa, por que a aula passou tão rápido? Não percebi. Eles têm perseverança, eles estão com dificuldade, mas fica ali. Eu falo, gente, o tempo acabou. Não, professor, mas a gente quer achar a resposta. Então, tem isso. E a quantidade de energia também para aquela tarefa vai ser maior. Tem dia, gente, que eu dou 4 aulas, e eu dou AB,
ou uma outra metodologia, eu saio esgotada, eu tenho vontade de dormir a tarde inteira. Eu falo, nossa gente, ou eu tô ficando velha, ou eu dei tanta energia que não me sobrou nada, né? Eu tenho que almoçar e ficar lá vegetando uns minutinhos no sofá para tentar me recuperar. Então isso também é legal porque é resultado da autoeficácia. Pensando aí na BNCC, que não tem como a gente fugir, ajuda na trajetória. Por que ajuda na trajetória? Eu tive o prazer, ou desprazer, não sei ainda, de conhecer, estar presente e dar uma palestra ao lado de duas pessoas que escreveram a BNCC. O Chico Soares e a Maria de Castro, isso no final de uma coisa do ano passado. E eles usam para falar da BNCC essa analogia, que é como se fosse o GPS, todos os alunos do Brasil inteiro têm que chegar no mesmo destino. E esse destino é a BNCC, onde os alunos têm que chegar. Essa é a analogia que eles usam. Só que nós sabemos que o nosso país é muito rico e muito diferente. E mesmo na nossa cidade, em Sorocaba, nós temos escolas, né, que vão chegar nesse destino de helicóptero, e nós temos escolas e alunos que vão chegar ali a pé, descalço, cheio de bola no pé. Alguns vão chegar de bicicleta, alguns vão chegar de ônibus, mas tem que chegar. Então a BNCC, ela não valoriza essa diversidade que o nosso país tem, cultural, econômica, social. Então cabe a nós, em vez de ficar lá com mimimi, né, que infelizmente não vamos conseguir mudar isso tão rapidamente, como que eu faço para minimizar esses danos? Eu não tenho dinheiro para comprar tênis para todos os meus alunos que fazem na pé, mas talvez eu consiga dar umas havaianas. Então como que eu minimizo isso? E a AB, ela contribui nessa trajetória, para que o aluno chegue lá. Apesar dos seus limites, dos poucos recursos, vocês não estão vendo aqui os recursos que eu uso, mas é papel sulfite, adesivo da calúnia e impressora. Só. E se não tiver para imprimir texto para todo mundo, a gente projeta um telão de texto, as questões eles vão indo respondendo devagarinho. A gente usa fita preta lá, tem um jeito de fazer raspadinha com código baixo, também já usei. A gente se vira, mas é um material barato, usa de iPad, usa de internet. Então, a escola rural não tem internet, isso aqui chegou lá, não fazer. Pode ser usado na devolutiva e retomada dos processos avaliativos internos e externos. Aqui eu coloquei os processos externos que as escolas públicas estão sujeitas, né? O SAEB, ensino fundamental 1, o SAESP, fundamental 2 e o ensino médio. Mas se você quiser dar uma devolutiva da sua própria avaliação, você também pode. Ou usar essa estratégia como avaliação também dá. Tem uma forma de usar os pontos da equipe digital para dar uma nota para o aluno. E eu gosto de compartilhar essa foto, não é para aparecer, gente, mas para dizer que todo mundo é capaz. Eu ganhei um prêmio lá em Dublin em 2018, acho que todo mundo já sabe disso, dessa história. Aliás, eu cheguei na Regina por conta disso. Eu tive vários prêmios além desse troféu aí. Eu escrevi o meu projeto de pesquisa de doutorado, que foi treinar esses professores. Eu usava na sala de aula do Congresso Mundial de Educação, que aconteceu na Irlanda, e de 500, 600 trabalhos escritos, eles selecionam 25 para apresentar. Eu escrevi mesmo, mandei lá em inglês, na escola pública. Acho que não se fala mais isso, né? Então, e eu estava desenvolvendo essa pesquisa, briguei com a minha orientadora um mês antes desse congresso, porque ela queria que eu desistisse, porque ela achava que não ia dar certo a coleta de dados, e eu ainda briguei com ela e falei, olha, se você quer desistir, tudo bem, mas eu não estou fazendo coletivo, eu estou fazendo coletivo. Então, se eu tiver que pesquisar, que é uma outra orientadora, ok. Se eu tiver que trancar o doutorado aqui e começar em outra universidade, ok também, não vou desistir. Isso provou que eu estava certo, né? Que todos nós somos capazes. A gente é professor, ou trabalha lá de voluntário, em outro lugar, fala, meu projeto, e acha que aquilo não é nada. E você esconde com vergonha, com receio de julgamentos, quando na verdade é um trabalho fantástico. Você pode ganhar não só essa premiação, como prêmios muito melhores e maiores do que esse. É só você compartilhar e dar a cara a tapa mesmo, então encorajar. É o tal do empoderamento que falta na nossa vida, até como professores, educadores e pessoas que querem fazer diferença na vida das pessoas. Além de ter conhecido a Regina por conta desse prêmio, eu também fui convidada a participar de um projeto chamado Sacadas de Professor, que trabalha também com formação de professores. Eu viajei ano passado várias cidades aqui no estado de São Paulo, dando uma formação em ABE para escolas da prefeitura,
né, o convite hoje virou meu amigo Vinícius Friasa, que é o fundador e idealizador desse projeto. Então vocês entram, nossa, mas isso é só para o ensino médio? Não, gente, ó, são crianças uniforme da prefeitura, crianças pequenas, primeiro, segundo ano, participando aqui, ó, o gabarito fez X, não postou, vai falar que é errado, não, faz assim mesmo, depois a gente vai tentando, né? Tem as limitações e você vai desenvolvendo. Então dá certo com qualquer idade, em qualquer ambiente. E para encerrar minha fala, já aproveitando o nosso coletivo, eu posso falar nosso, né? O nosso coletivo agora eu faço parte, tem como mestre, inspirador, nem sei que palavra usar, tudo, né? Mas um pouco Gandhi, né? Que é uma inspiração de vida para todos nós, e eu queria encerrar essa minha fala com ele também. Se você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existe resultados. Acho que foi isso que me motivou a correr atrás desse meu sonho de acreditar na metodologia ativas, que me motiva a entrar no coletivo, a participar dos sacadas, onde me chamar eu vou, para compartilhar o que eu tive de resultado com as pessoas e motivar as pessoas a fazerem o mesmo também. E obrigada pela presença de vocês no Grande Salvador à tarde aqui no coletivo.